Sr. Padre Amândio, direi umas pequenas palavras antes de passar a palavra ao professor Mário Tropa e ao Sr. Padre Amândio, que irá hoje ser o palestrante deste A Conversa Com. Relembrar só para aqueles que eventualmente têm acompanhado menos estas iniciativas, e felizmente hoje é seguramente o dia que temos mais público a assistir a estas A Conversa Com, dizia eu que relembrar que é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mação, mas obviamente o grande mentor é o professor Mário Tropa, que em novembro, dezembro de 2013 teve uma conversa comigo e com a doutora Rosário no sentido de poder proporcionar à comunidade do nosso concelho esta iniciativa. E, portanto, foram perto de 30 à Conversa Com. Esta é a 31ª, mais 30. É a última à Conversa Com deste mandato, e daí também eu querer fazer esta intervenção. Tive o privilégio, e com muita vontade também, de poder estar presente na esmagadora maioria destas iniciativas, mas realmente, se hoje aqui estamos, é porque o professor Mário Tropa teve esta amabilidade de proporcionar ao seu concelho esta iniciativa. E tenho dito diversas vezes em relação ao professor Mário Tropa, tem sido uma pessoa que felizmente se cruzou connosco, porque de uma forma perfeitamente desinteressada e voluntariosa tem prestado o seu conhecimento e o seu saber ao Concelho de Mação. E, portanto, estando nós, chegando a esta conversa com ao fim, pelo menos deste ciclo, no dia de hoje, eu penso que é justo, e permitam-me, que em nome da Câmara Municipal de Mação e de toda a comunidade possamos, de uma forma muito singela e simples, prestar um pequeno tributo ao trabalho do professor Mário Tropa, porque para além desta iniciativa tem sido importantíssima a sua atividade na dinamização da galeria do Centro Cultural Elvino Pereira. E, portanto, nesse sentido, tinha aqui uma pequena lembrança, em nome de todos nós, ao professor Mário Tropa, com o agradecimento do Concelho de Mação. Agora é consigo voltar. Boa noite, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas simpáticas palavras e merecidas em grande parte, mas agradeço de facto. É sempre bom ouvirmos o reconhecimento de algumas coisas que tentamos fazer em prol desta terra, Mação, do Castelo, mas este concelho que eu considero, embora não tenha nascido cá, mas é como se tivesse, para mim é o concelho, é o meu concelho, e portanto é sempre muito agradável e muito divertido realizar estas coisas a bem da cultura, esperemos, de Mação. Portanto, muito obrigado. Hoje então está uma sala cheia. É mais uma vez agradável estar nesta igreja que, já agora, permitam fazer-lhes perder mais uns minutos, mas eu, desde miúdo que vinha a esta igreja, mas só agora, depois de ter desafiado o Padre Amândio, aliás, eu não desafiei, eu marquei antes dele saber, e só depois é que disse que ele ia fazer esta conversa. É que eu me apercebi, portanto, quando comecei a mexer nestes assuntos relacionados com a Igreja Matriz de Mação, é que eu me apercebi da qualidade, do interesse, da beleza que tem esta igreja. E é isso que eu gostava de, com a ajuda do Padre Amândio, de lhes transmitir. É que
de certeza muitos de vós vêm aqui a miúdas vezes, mas se calhar nunca repararam lá por cima o que é que lá está em cima. E o que lá está em cima é muitíssimo interessante. Se conseguirmos transmitir esse interesse e esse conhecimento, seria ótimo e seria o reconhecimento deste trabalho. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente, em nome pela Câmara, muita simpatia que a Câmara tem tido para comigo. Muito obrigado. Estas imagens, a maior parte todos nós conhecemos, é só para uma questão de localizarmos. Esta igreja teve muitas situações que nem sempre foram simpáticas. Esta é a imagem que nós hoje temos. É muito bonita, até em colorido. De facto, os azulejos dão um tom avioletado a esta igreja, o que de facto a torna muito bonita. Reparem a diferença, isto é, portanto, no outro sentido, e há aqui algumas coisas que nos saltam a atenção. Primeiro, as naves. Portanto, 3 naves com as colunas, tudo bem. Esta igreja, não sabemos bem o que é que havia antes. O que sabemos é que em 1585, se não estou em erro, foi feita, portanto, pelo rei, o rei neste caso Filipe I, foi feita uma finta para arranjar dinheiro, para arranjar a igreja. O arquiteto, de facto, esta igreja está ligada com histórias muito interessantes e engraçadas por vezes. O arquiteto foi o mesmo, era um Pero Sanches, que foi também um arquiteto, ele era de Castelo Branco, fez esta igreja, mas antes tinha feito a igreja de São João Batista em Abrantes, que eu julgo que vem... Exato. Vejam logo a diferença. A de São João Batista é muito maior. Desculpem, mas as minhas cabelezinhas às vezes dá jeito para me lembrar de algumas coisas. É muito maior, tem uma diferença, portanto as colunas são semelhantes, tem na parte superior das colunas o capitel já é diferente. Reparem que tem, não sei se conseguem daí ver, tem um cubo, se tivesse mais um cubo em cima do capitel, mas a estrutura é muito semelhante. Tem este púlpito que vem, portanto, à vossa direita, é um púlpito muito semelhante ao nosso. E está, portanto, intacto, o que não acontece com o nosso. Portanto, mas a igreja tem uma estrutura. Este arquiteto fez também em Idenha, julgo eu, em Castelo Branco, no Ladoeiro, que é ao pé de Castelo Branco. Portanto, foi um arquiteto que fez muitos trabalhos aqui na Beira Baixa. Na construção desta igreja, portanto, ele não acabou no prazo que tinha marcado, foi preso. Nessa altura, quando os arquitetos ou os construtores não cumpriam, eram presos. Este foi preso, depois fugiu, foi apanhado, foi outra vez para a prisão para Abrantes, e então
em 1600, e se não estou em erro, 1602. Houve um perdão já do Filipe II, que lhe disse: sim senhora, sai em liberdade com a condição de acabar a Igreja de Mação. Bom, e ele, pelos vistos, acabou a Igreja. A riqueza, uma das riquezas desta Igreja são, de facto, os azulejos. O padrão de azulejos, e depois havemos de falar sobre isso, o padrão dos azulejos, portanto, de todo esta cercadura, ou deste um lambril que tem lateral e que tem também nas capelas laterais, é tudo igual. Portanto, tudo é igual. E este modelo, portanto, estes azulejos eram feitos em Lisboa, portanto, ainda hoje tivemos a verificar, não a origem, mas o tamanho. Portanto, os de Lisboa tinham 14 centímetros, 14 por 14, os do Porto tinham 13 ou 13,5, portanto, estes têm 14, não há dúvida que foram feitos em Lisboa. Em Lisboa havia duas zonas, uma era chamada a Zona das Olarias, que era a zona que dá ao pé de Santos, a encosta de Santos, que era uma zona onde havia barro próprio para isso, e a outra zona era a zona da Senhora do Monte, a zona, portanto, da Graça, que dá para Almento Reis, portanto, a zona que nós conhecemos pela zona do Intendente, que tinha sido anteriormente até o cemitério árabe, e que, portanto, foi destruído e foi tirado o barro, e com esse barro era, de facto, feito a olaria, o geral, e os azulejos. Portanto, não há dúvida que esses azulejos são de lá, e no século passado, nos anos 70, houve um arquiteto, o Santos Simões, que fez um levantamento a nível nacional de todos os azulejos. Portanto, ele encontrou cerca de 700 qualidades de azulejos e fez o estudo de todos e até tirou fotografias da igreja, que vou mostrar, desta igreja. Estes azulejos são resultantes daquele desenho, portanto, o desenho, estes azulejos são dois tipos de azulejos que juntos é que dão o padrão. Portanto, estes padrões podem ser, normalmente, são ou de 1 a 1, que também vamos ver, ou de 2 em 2, e há outros mais complicados, tem que ser 4 tipos para fazer, de facto, principalmente aqueles chamados os tapete. Na parte de baixo vem o desenho da bordadura, portanto, de toda aquela barra que faz o final por baixo e por cima dos azulejos, que faz as separações, portanto, é praticamente o modelo que existe aqui na igreja toda. Eu poderia dizer, por exemplo, que este modelo, nesse levantamento do engenheiro Santos Simões, há um que é o 81, que julgo que é o do altar, e este será o 200 e qualquer coisa, portanto, é um pormenor que não é de grande interesse. Do altar-mor, com este modelo, as paredes, exato, as paredes, que é só aqui é só um, portanto, só é necessário um elemento que rodando faz o desenho. Portanto, como podem ver, ali em cima é portanto unitário. Na parte das colunas, portanto, nos arcos, são os mesmos azulejos que vão fazer o arco da coluna, o arco da parte, digamos, virada das colunas, o arco. Tem a mesma bordadura, igual àquela que vimos antes, e tem em 1, 2, 3 arcos, os 6 arcos primeiros são todos deste modelo. Portanto,
digamos que a igreja foi feita com este modelo. Acontece uma coisa muito estranha que eu não consegui perceber, que os dois últimos arcos, os últimos, não têm este modelo e tem este modelo que é conhecido pelo modelo ou da maçaroca ou da espiga, que só aparece a forrar aqueles dois arcos. E eu nas fotografias, quando fui a ampliar uma fotografia que tinha tirado, chamou-me a atenção qualquer coisa, e o que eu verifiquei foi que aqueles azulejos que estão lá, a grande maioria, se não todos, estão partidos. Portanto, foi uma junção, o que mostra que foram tirados de outro sítio e foram colocados ali. Porque não são os únicos que estão partidos. Os outros, pode haver um ou outro que está partido, mas tantos só ali. Portanto, aqueles azulejos vieram de outro sítio, não sabemos de onde, e são, digamos, dissonantes em relação ao conjunto da igreja. A igreja era assim em 1970. Reparem, a grande diferença, há aqui duas grandes diferenças. Uma que está próxima de vós, aqui da fotografia, que é o púlpito era fechado. Portanto, tinha uma parede à volta com os mesmos azulejos das paredes, como podem ver. E tinha outra grande diferença, é que toda a capela mor, chamamos assim, tinha uns medalhões, tanto em cima como até na parte lateral, tinha alguns nichos e até o medalhão central, o maior, é pena não poderem ver muito bem, mas tem uma imagem que me parece o Espírito Santo, parece uma pomba do Espírito Santo. Depois do lado de lá tem duas escadas, do lado de cá tem uma cruz. Portanto, havia uma série de elementos que foram, portanto, depois tirados. Portanto, entre 1970 e até ao dia 2. Portanto, houve uma obra que foi feita, e muitos de vós ainda se lembram da igreja como ela está aqui representada, de certeza. Isto é a igreja de São Nicolau, que é uma igreja muito parecida com esta e da mesma altura. Portanto, com os tetos semelhantes, com uma capela maior, e que tem o modelo que habitualmente elas apresentam, que são caixotões, portanto são quadrados que estão postos. Esta igreja até tem o do meio, é uma abertura, é uma claraboia, o que dá uma grande luminosidade à parte da capela. Pronto, o resto é todo muito semelhante e é uma pena não se conseguir perceber, mas a coluna do vosso lado esquerdo tem umas manchas, que é o mesmo que acontece mais à frente. Aqui temos uma fotografia tirada pelo engenheiro Santos Simões, em 1960, onde vemos algumas coisas interessantes. Primeiro vemos o púlpito tapado, portanto a parte de baixo com uma parede, chamemos assim, um suporte, que daria depois a escada que ia para o lado de lá. Portanto, vemos que a porta que hoje dá para o largo, mas que antigamente era para o Malvar, para o antigo cemitério, aquele largo seria o cemitério. Depois, quando se deixou de enterrar dentro da igreja, o cemitério passou para aquele lado. E como era uma porta que não se usava, até está o confessionário está à frente à porta. Portanto, mostra que não se usava muito aquela porta, daquele lado. E vemos à mesma já os azulejos, portanto, temos a certeza que os azulejos estão naquela altura, em 1960. Eu gostava de lhes ler uma coisa muito
nos dá alguma informação. O nosso conhecido Francisco Serrano, naquele livro das Viagens à Rota de Mação, diz o seguinte: os azulejos arrancados, diz que as 6 colunas que sustentavam as arcarias parecem à primeira vista construídas em alvenaria, mas na verdade não sucede assim, são construídas em bela pedra granítica. De facto, nós hoje vemos que elas foram todas picadas, até, em vez de ficarem polidas, até ficaram mesmo picadas. A pretexto de ficarem mais vistosas, foram rebocadas com areia e caiadas. Depois ele até depois baixo diz, em 1927 foram mandadas picar por um canteiro, achando-se, como era ao princípio, deve-se ao atual parque, Francisco Correia Ventura, este bom serviço. Eu pessoalmente discordo desse bom serviço, porque elas não estavam caiadas, porque eram pintadas, como se fazia na altura. Não, estavam mesmo barradas com argamassa. Sim, mas depois tinham, como algumas da época, provavelmente, quer dizer, não sei, mas provavelmente a argamassa punha-se para que em cima dessa argamassa se fossem pintados os chamados os brutescos, que eram normalmente elementos vegetais com que eram pintados. Aliás, podem ver aqui na Igreja da Misericórdia em Santarém, as colunas são exatamente iguais, têm a mesma parte onde assenta, tem o quadrado, uma pastilha, chamamos assim, e depois tem a coluna, são exatamente iguais, e esta mantém ainda a pintura original. Portanto, não quer dizer que, eu não posso garantir que fosse igual, não é? Mas tudo leva a crer que elas fossem, que houvesse uma razão, não era para recaiarem, era para depois, em cima, apresentarem a pintura desse, que era o brutesco, que também aparecia muitas vezes nos tetos, pintada nos tetos das sacristías ou até aqui no altar. Portanto, a Igreja da Misericórdia é completamente diferente em termos de estrutura, só que teve 3 ou 4 fases de construção. As colunas são muito semelhantes a estas, ou quase iguais, só que o teto tem um teto com nervuras, portanto um teto de pedra, o que não acontece aqui. O Francisco Serrano diz também em determinada altura o seguinte: igual crime de lesa arte ou lesa estética foi praticado nas paredes laterais da igreja, que, sendo do seu todo revestidas de belos azulejos, foram deles despojadas, arrancando-os todos desde os altares para baixo e só deixando intactos os rodapés. Portanto, ele está a sugerir que, portanto, do que está até ao fundo, que seria também, as paredes também seriam de azulejo. Não sabemos se seriam até acima, se seria só, como também se usava, só até às janelas, à parte de baixo das janelas, não sabemos. O que é certo é que ele diz no fim assim: os azulejos arrancados foram depositados a um canto do antigo mal-levar, lá está, na parte aqui de fora, ao abandono, onde eu e as crianças do meu tempo de rapaz, nos íamos buscar todas as vezes que nos apetecia, para com eles jogarmos à malha. Portanto, ele pegava nos azulejos, eles, os miúdos, portanto, o Francisco Serrano nasceu em 1862, se não estou em erro, portanto, teria o máximo 10 anos para estas brincadeiras, 12 anos, portanto, nos anos de 1870 ou 70 e pouco, havia de facto aqui ao lado um monte de azulejos que tinham sido tirados daqui. Se eram iguais ou não, não sei. Aliás, o Sr. Padre Amândio disse hoje que encontrou, não sei onde, na igreja de São Sebastião, uns restos de azulejos que talvez tenham sido levados daqui. Pronto, isto é a igreja de Marvila, só para ter uma ideia de como é uma igreja toda forrada de azulejos. É uma igreja com 2 tipos de azulejos.
quando se fazia a parte de cima, normalmente era o chamado tapete, que eram grandes zonas diferentes, normalmente duas zonas de azulejos diferentes. Esta foi considerada, o engenheiro Santos Simões disse que em todo o Portugal foi a igreja mais bonita em termos de azulejaria. Entre as zonas, portanto, neste pendente sob a coluna, existem, já em Marvila, como vê, existem os chamados azulejos, mas aqui com elementos do grotesco, portanto, elementos florais, onde existe um pequeno apontamento, neste caso, da Casa de Deus, do Templo de Deus. Aqui nós temos outras coisas, depois iremos ver, mas isso será uma parte mais do Padre Amando do que eu. Padre Amando, agora dou-lhe a palavra para começarmos com os azulejos e o significado. Então, dos azulejos, o que é que eu diria? 3 ou 4 coisas, e no seguimento do que diz o Dr. Tropa, são de uma beleza invulgar e, portanto, uma riqueza muitíssimo particular que a nossa terra tem e que, porventura, nem sempre tem consciência dessa verdadeira riqueza. Ou as pessoas comuns não têm, portanto, essa percepção muitas das vezes. E aquilo que vemos tantas das vezes é da nossa rotina. Dos azulejos que temos, ora, e o Dr. Tropa destacou, portanto, aqueles que ornamentam e que são a pura ornamentação, portanto, agradáveis à vista, e eu agora falaria daqueles quadros que temos aqui em cima e que já são quadros, e cada quadro comporta, como ele mencionou uma vez, uma narrativa, qualquer representação. No que toca à arte, comporta uma narrativa, a não ser aqueles quadros de hoje que não têm narrativa nenhuma, não é verdade? Portanto, à parte desses, os nossos ainda tinham. E a narrativa, aqui no caso, é naturalmente pedagógica. Aqui na igreja diríamos de ordem catequética. E então, as pessoas que frequentavam a igreja, a liturgia no tempo era em latim, e portanto, quem não sabia latim ficava assim, não é verdade? Ou passava as contas, portanto, também demos o exemplo anterior, fomos pedagógicos, ou então passava o seu tempo a ler o catecismo que aqui estava. E o catecismo, o que era o catecismo? As imagens, as representações, e as pessoas focalizavam a sua atenção nisto ou naquilo. Pronto. Então, o que é que nós temos, os quadros que temos aqui? Temos quadros que são relativos à vida de Nossa Senhora. Porquê? Porque esta igreja foi dedicada desde o seu princípio, dá a entender, para a Santa Maria. Santa Maria, portanto, na devoção, portanto, de Portugal e provavelmente, aliás, uma devoção muito arraigada no sul da Europa. Portugal, Espanha, França, Itália, portanto, muito arraigada cá no sul, não tanto no norte. Bom, Santa Maria indica ainda que Mação era uma praça velha, uma praça antiga e provavelmente até teve um castelo. Santa Maria era, por regra, a padroeira da igreja do castelo, na maior parte dos sítios, depois foi destituída da igreja principal, e Santa Maria do Castelo. Quarto lugar, para dizer, portanto, quadros relativos à vida de Nossa Senhora, uns são retirados dos Evangelhos, da Sagrada Escritura, outros da literatura apócrifa, eu diria de literatura paralela ao oficial da Igreja. Mas nem todos são da vida de Nossa Senhora. Por exemplo, o primeiro que temos além, por cima do altar das almas, o São Salvador do mundo. O São Salvador do mundo, de que temos também aqui, era para falar do Dr. Tropa, falo já.
uma imagem que no relato que o padre escreve, o padre, o prior, o pároco, de 1715, quando o dia 11 de junho do incêndio da Igreja Matriz, portanto, ele diz que apenas se salvaram 3 imagens. Não foi possível acudir à coisa mais importante, que era o Santíssimo Sacramento, apenas salvaram 2 imagens. O São Salvador do mundo, a Senhora do Rosário, e seria São João Batista, que não era esta imagem. Há nota de que, portanto, há uma outra imagem de que há nota que estará ou no museu em Abrantes, ou porventura, não sei se já estará aqui no depósito do Museu de Mação. Em 1924 foi para Abrantes, pronto, não interessa avançar aqui. 3 imagens se salvaram em 1715, no dia 11 de junho, lá desse incêndio. Pronto. Esta imagem, por regra, estava naquela fotografia que viste já há bocado, aquele postal que corre ainda, que ainda se vende em Mação, estava aqui numa mísula sobre este lado. Lembrar-se-ão provavelmente os mais antigos. Portanto, o azulejo está lá em cima. Temos outros, como por exemplo lá acolá, aquele que será a visitação. Aquele episódio do relato do Evangelho de Lucas, que põe Nossa Senhora a seguir a Anunciação. Depois do anjo ter anunciado a Maria que ela ia ser a mãe de Jesus, ela vai a sua prima Santa Isabel. Será isso. Pronto. Depois, deste lado, qual é o que é que sei? Deste lado, temos Jesus aqui ao alto, Jesus no horto. Aquela imagem que Jesus sua sangue. Pronto, Jesus, se é possível, afasta de mim este cálice, no entanto, não se faça a tua... Portanto, Jesus que sente medo, portanto, que é muito representado, o Jesus muito humanizado, não é verdade? Muito humano. Depois, a seguir, o que é que temos? Temos Nossa Senhora e Nossa Senhora do Rosário. E a propósito disto, introduzo já a questão que está ali em cima também. Nesta igreja não temos Santa Maria. Nesta igreja filipina, espanhola, não temos motivos portugueses. Temos motivos espanhóis. Bom, é só para vos acicatar é tudo a atenção, porque a hora vai longa. Nossa Senhora do Rosário, porquê? Nós tínhamos Santa Maria e depois havíamos de ter quem? Com Dom João IV, Vila Viçosa, Nossa Senhora da Conceição, com o título Nossa Senhora da Conceição. Aqui o que é que temos? Nossa Senhora do Rosário. Ora, quando em 1580 Portugal, portanto, aliás, Castela, portanto, acumula a coroa portuguesa, Castela tinha saído os reis católicos, os reis de Espanha, tinham saído da Batalha do Lepanto. Portanto, porque se tinham coligado à Santa Liga com a Ordem de Malta e os Estados Pontifícios para darem, portanto, para afastarem os otomanos, não é verdade, que estavam à beira de tomar, portanto, as ilhas do nosso Mediterrâneo, não é verdade? E o Papa, dessa altura, Pio V, envolveu-se profundamente, portanto, nessa empresa portanto, já tinham tomado Constantinopla, já tinham tomado os lugares santos, Constantinopla, 1534, a queda de Constantinopla, não é? É 534. Portanto, Constantinopla tinham sido feridas muito grandes, vamos lá, para o Papa, que tinha sido, vamos lá, o último grande senhor do Império, não é verdade? Que ainda tinha uma noção, vamos lá, do antigo Império. Era em Roma, portanto, que se guardava ainda essa memória do antigo Império, do Império, portanto, do Império Romano, não é verdade? Que chegado, portanto, a Constantinopla, e agora os otomanos vinham portanto, de mansinho, não é verdade? E estavam a estabelecer, portanto, a França, os príncipes alemães, as repúblicas italianas, estavam a fazer tratados de comércio, portanto, com os mouros, não é verdade? E isso
era uma ameaça ao cristianismo, sim, mas à Europa, à civilização ocidental. E só o Papa, nessa altura, só o Papa Pio V se envolveu profundamente nessa luta, portanto, de manter, não é verdade, vamos lá, essa independência civilizacional. Diz, o Papa, os Estados Pontifícios, não é verdade? Portanto, também estava em causa, portanto, mas o Papa portanto, empenhou-se com toda a diplomacia, pessoalmente, falando aqui com os Filipes, portanto, de Espanha, que na altura também eram nossos, não é verdade? Portanto, de se envolverem na Liga, na Santa Liga, para de facto com a Sereníssima República de Veneza, os Estados Pontifícios e a Ordem de Malta, não é verdade? Irem, portanto, espantar, portanto, os mouros lá para as terras deles. Peço desculpa de falar assim, mas pronto, no fundo era isso. Para quê? Para manter a nossa independência civilizacional e cristã. E foi a Batalha de Lepanto, foi uma batalha desproporcionada, porque, primeiro, o Papa viu-se aflitíssimo para convencer o rei de Espanha. Sem Espanha, os franceses nem pensar, os alemães, portanto, estavam alguns príncipes, portanto, católicos, na altura, portanto, não davam para este peditório. Portanto, só a França, a Espanha, as repúblicas italianas, não é verdade, mas muitas delas já tinham feito tratados de comércio portanto, com os otomanos, com essa, portanto, e não estavam para fazer guerra, não estavam, portanto, para esse da guerra, já não. E então a Batalha de Lepanto foi, nem mais nem menos, a última grande batalha naval, portanto, da história, da história, portanto, do nosso Ocidente e, sobretudo, tendo por causa, diríamos, o domínio do Mare Nostrum, que era o mar Mediterrâneo, o Mare Clausum, não é verdade? E essa batalha de Lepanto foi de tal maneira, portanto, foi bem presa, portanto, comandada por Dom João da Áustria, o homem da confiança do rei de Espanha, porque, entretanto, foi difícil. Porquê? Porque os espanhóis não queriam tratados com a Sereníssima República de Veneza. O Papa dava-se bem com todos e todos com o Papa e todos, não é verdade? Mas depois havia aquelas coisas, não, com esses não vou. E, portanto, e depois, na hora de fazer os tratados, etc., e na hora de dividir depois também as prebendas, não é verdade? Cada um davam, mas depois queriam também, no retorno, não é verdade, ter as suas benécias, portanto, tudo é calculado desde o princípio. Bom, quem comandou essa empresa foi o Dom João da Áustria, que fez isso, que incutiu um ânimo muitíssimo particular portanto, em todas as naus, aos marinheiros, aos soldados, e onde ele próprio fez, portanto, o Papa fez a retaguarda, portanto, fez questão que eles partissem a partir de Roma. O Papa, o Filipe de Espanha disse que o Dom João da Áustria não ia ver o Papa, porque era uma empresa que, portanto, queria que Espanha sobressaísse, e o Dom João da Áustria, que muito mandou o embaixador a dizer ao Papa: eu não posso ir, mas eu estou pelo Papa e pela causa, portanto, coisas assim. Portanto, e o Dom João da Áustria fez, de facto, um trabalho de mobilização dos seus homens, portanto, que fizeram depois um combate extraordinário e usaram uma tática, pronto, que não vale a pena estar aqui a falar, que, portanto, os otomanos, os adversários, sendo em número superior, estando habituados a grandes batalhas no mar, portanto, eram corsários por natureza, etc, mas, pronto, eles conseguiram vencer. E terminou, como terminavam quase todas as batalhas, por Deus Nosso Senhor, não é verdade? Que a batalha lá do Vizir Mor, não é verdade? Na ponta de uma lança, para que todos vissem que a guerra que estava ganha, portanto, e os outros dessem. Pronto, era assim. Foi a última grande cruzada, diríamos assim, foi a última. Portanto, o Papa viveu aquilo com uma aflição. Quando eu disse que o Papa fazia o trabalho da retaguarda, mandou que nos conventos se fizessem orações, adorações ao Santíssimo, que se promovessem jejuns, assim, pronto, assim, umas coisas assim forte e feio. E ele próprio promoveu lá umas coisas, pronto, em que ele se vestiu de penitente, portanto, para pedir de facto o favor do céu. E mais, portanto, mandou que os dominicanos, não é verdade, os dominicanos pregassem a devoção ao Rosário. Qual foi o dia da batalha
da batalha, portanto, em que se deu a batalha. Foi o dia 7, a Senhora do Rosário, quando é que é? De outubro, do ano de 1500 e troca ao passo ali, que eu sou muito falso em datas, não vou atrever. Isto para dizer o quê? Espanha tinha vivido densamente e, portanto, de forma a questão da Batalha do Lepanto, aquelas coisas todas, aquilo que para nós, Espanha tinha acabado de sair dessa batalha, portanto, e dessa batalha que tinha sido vivida, portanto, com essa intensidade e com essas coisas. Os reis daquela altura, portanto, os nossos reis aqui do Sul, viviam aquilo com drama, e então o mar Mediterrâneo, etc., não é preciso. De maneira, o que é que acontece? Tendo a batalha dada, o Papa só soube, umas 2 semanas depois, ou coisa do género, que a Santa Liga tinha ganho, estão a perceber? No entanto, quando ele soube, imediatamente, festa do Senhor do Rosário, e que se reze perpetuamente o Rosário em honra da Senhora, e que ela seja considerada padroeira das cidades de Espanha, daqui e da Alé, portanto faz um decreto nesse sentido, e que nos conventos e mosteiros se reze, portanto, o Rosário. Pronto. Mas a devoção do Rosário era transmitida pelos dominicanos. Os dominicanos são São Domingos, que tinha promovido a recitação do Rosário, dizendo-lhe que era o breviário dos pobres. O que era o breviário? O breviário era o conjunto dos salmos que os frades rezavam no convento. E os padres ainda hoje rezam, não sei se estão de saber, mas é verdade. Os 150 salmos são quantos? Os 150 salmos são quantos? São 150. Então era assim, um bom frade devia rezar os 150 salmos por dia. E sabiam-nos de memória, porque ainda não tinha sido inventada a imprensa, não havia livrinhos, portanto, sabiam-nos de memória. O Santo António de Lisboa sabia a Bíblia toda de memória, provavelmente. Não se impressiona. Sim, não havia livros. Não havia, pronto. Os sermões, provavelmente não os terá escrito logo, pois poderá tê-los ditado, tinha-os estudado, etc. Não sei se os terá escrito, mas pronto, valorizava-se a memória, etc. Portanto, o Rosário, 150 Ave-Marias, era exatamente a correspondência aos 150 salmos. Que o bom, agora diríamos, o frade, no convento, que não soubesse rezar os 150, que não tivesse capacidade para fixar os 150 salmos e para os rezar, pronto, era comutado uma coisa mais leve, rezava 150 Ave-Marias. Mas, entretanto, essa devoção tornou-se popular, era acessível a todos. Então o povo que rezasse em honra de Nossa Senhora e dos mistérios da Virgem, o Rosário, pronto, não interessa. E assim temos então além de Nossa Senhora do Rosário, e tem por baixo a lua. Depois continuamos, em baixo está um outro, é o azulejo talvez o mais bonito de todos, porque cheio de movimento, e é o beijo de Judas, lá ao fundo. Não é fácil de ver, portanto, e estão distantes, mas é cheio de movimento, portanto, e é muito bonito também. Aqui. Deste lado, portanto, está a Anunciação. Portanto, é em frente. Desculpa, não, é aqui à frente. É. A Anunciação. A Anunciação, pronto, não é preciso o anjo, não é verdade? O Espírito Santo, a Virgem Maria, um canto que está, portanto, a ler, e tem um vasinho de flores, portanto, é uma mulher, portanto, uma senhora, não é verdade? E o anjo, o que é que lhe entrega? Também um ramo de flores, que porventura está relacionado também com este painel daqui, que depois já vemos de falar. Portanto, a Anunciação. A seguir, a apresentação da Virgem no templo, e porventura esta apresentação da Virgem do templo pode, nos elementos que está aqui, pode ser também uma outra coisa, que é o casamento de Nossa Senhora.
o casamento de Nossa Senhora, que por regra eu já tenho estado a olhar para aqui e eu não consigo perceber isto tudo. Está um sumo sacerdote lá em cima, portanto está com a coisa, estão cá em baixo depois 2 homens, eu presumo, e deste lado Nossa Senhora, uma mulher, portanto, aliás, uma outra mulher, pode ser a Santana e o São Simeão, enfim, pronto, é apresentada habitualmente como sendo a apresentação de Nossa Senhora no templo, depois do nascimento de Jesus. A seguir, o nascimento da Virgem Maria, o nascimento de Maria, não, portanto, aqui. Sim. Depois, São João Batista, este altar aqui sempre foi o altar de São João, lá está, e aquele poial que está lá fora é o poial de São João, o altar de São João, portanto, e assim, portanto, são estes essencialmente, portanto, dito os azulejos. Eu parece que há alguns que os troquei, portanto, não está, mas vocês também não os veem? Diga. Cá em cima, a Eucaristia, sim, com a data de 1641, não é? Pronto. Passamos ao maior, ao melhor, àquele que é único, aquele que diríamos dos azulejos que temos aqui é a joia. Chama-se a árvore de Jessé. E este azulejo é bonito, para já é grande, é um azulejo grande, é um azulejo, portanto, com uma extensão considerável, é um azulejo, portanto, um painel bonito, nas cores, portanto, agradável, sobre todos os aspectos. E o que é que representa? Representa o quê? Representa, em teoria, representa várias coisas. A primeira, diríamos que é a ascendência de Jesus, a genealogia de Jesus. Com fundamento nos Evangelhos, ou não, e também na tradição portanto, do profeta Isaías. No que toca depois a isto, que dizer mais? Qual é a narrativa que está neste azulejo? Todas as representações contêm uma lição. Eu dizia-vos, no princípio as pessoas vinham, não sabiam latim e entretiam-se, pronto, a rezar o terço, ou então fixando os seus olhos numa das coisas. E isto funcionava como catecismo. Aqui era só para ver o desenho bonito e ver como é que eram as coisas. Não. Havia este painel, portanto, ao dizer que Jesus, que era descendente deste homem cá de baixo de Jessé, portanto, havia 2 verdades que estavam em questão. Uma delas era a afirmação da humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus, que Jesus é, como dizemos no credo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a humanidade de Jesus. E a segunda, a autoridade humana de Jesus, que vem, portanto, que intercepta, diríamos assim, os messianismos e mais. Ele descende de Jessé, ele é da tribo, portanto, da descendência de Jessé. Vamos agora ver porque é que Jessé também é importante. Há um outro pormenor, e já agora vos começo também aqui a ler para vos impressionar. Trouxe a Bíblia, pronto, laica, não é verdade? Vale o mesmo das outras, e assim começa, lembrar-vos, portanto, que alguns dias do ano se lê genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? E depois gerou tal. E então começa, temos 2 nos Evangelhos. Uma, logo a abrir o Evangelho de São Mateus e outra depois no Evangelho de São Lucas. Nem sequer são coincidentes e até nem sequer o número portanto, de onde, 2 ou 3 questões que podemos expor. Começa assim a de São Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão.
Livro da origem de Jesus Cristo, é o primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus. É assim que ele começa. Livro da origem de Jesus. Dá a impressão que o Evangelho de São Mateus, portanto, que esta é a grande introdução ao Evangelho de São Mateus. Não. É só este bocadinho que fala da genealogia. De onde uma conclusão que podemos tirar esclarecedora. Então começa assim. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou... Agora começa de Abraão para cá, não é verdade? Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá. Todos estes nós conhecemos. Judá. Atenção, fixe em Judá. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Pérez, e Zera, de Pérez gerou tal, e depois cá vai indo, há homens, há mulheres, nomes bonitos para pôr afilhados e tal. Salomão gerou de Raab, Boaz gerou de Ruth, Obed gerou Jessé. Então, Jessé é descendente de Abraão. E depois continua. Jessé gerou o rei David. Jessé gerou o rei David. David, da mulher de Urias, gerou Salomão, que foi o herdeiro. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abdias. Abdias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Bom, o que é que nós temos aqui? Quando se diz aqui, livro da origem de Jesus, o que é que nós temos aqui? Temos o livro da linhagem do rei David e dos seus descendentes, agora aplicado a Jesus. Ou seja, faz entroncar a vinda de Jesus nos messianismos, porque não sei o que é que quer dizer. Israel não posso dizer. Passou. Porque este é dos reis de Judá e não do reino do norte. Porque nesta altura, quando isto está feito, o reino de Israel está dividido ao meio. Embaixo, o reino do sul, Judá. Portanto, do norte ficou Israel com a capital em Samaria, em Carazim e essas coisas assim. E esta é do reino do sul. Portanto, vamos lá, o catálogo portanto, genealógico dos reis do sul. Agora direis assim, então, mas como é que o que é que isso tem de importância? É muito simples. O primeiro rei de Israel, quem é que foi? Saúl. Saúl reinou 40 anos. Chegou a velho, foi o primeiro. Antes tinha havido uns juízes e assim uma malta que tinha sido encarregada de dar trolitadas aos vizinhos. Antes, aliás, eram pastores, não é verdade? Portanto, e as guerras entre os pastores eram por causa dos pastos e dos poços. Quando começam a tornar sedentários, portanto, o regime era tribal, portanto, aquilo havia tribos e cada tribo tinha as suas leis. Com Saúl aparece uma espécie de confederação de tribos que elegem um chefe comum. O Saúl, diríamos que impropriamente se chama rei. Impropriamente. O certo é que ele chefiou aquelas tribos 40 anos. Teve um estado mínimo, mas conseguiu dar paz àqueles pastores que se tinham tornado, àquelas tribos que se tinham tornado por ali sedentárias. Portanto, Saúl, diríamos, chefiou 40 anos e no final do reinado, claro, não havia uma monarquia institucionalidade, não havia nada, portanto estava tudo, ele tinha dado imenso, muita estabilidade, mas tornou-se impopular, porque ele era um guerreiro de sangue, naquela revolta e meia, dar, portanto, à vizinhança já sem ser preciso, mas pronto, era o desejo também de engrandecer e ser. E nessa altura, quem se destaca? Um jovenzinho que, pronto, numa certa circunstância, dado ao nervosismo de Saúl, o foi acalmar. E o foi acalmar e, entre outras coisas, o que é que ele fez? Tocou-lhe cítara. Tocou cítara. E foi esse lado belo, jovem novo,
um jovem amistoso, calmo, sereno, e até tocava cítara. Ele é exatamente o primeiro, no primeiro ramo, é o único que tem um instrumento, cítara. O rei David. Os outros são todos indecifráveis. Portanto, e David funda o Reino do Sul. Portanto, aqui há novamente uma discrepância no tempo e nas coisas. Portanto, aquilo que entretanto tinha estado unido com Saúl, voltou a tribos que ficam à volta de David e tribos que ficam fora. Mas David, ao fim de 7 anos, consegue, e isto estamos por que anos? Isto estamos, eu sei lá, pelos anos o rei David, Saúl anda ali pelo ano 1000, terá nascido pelo ano 1066, reinou 40 anos, viveu 70 anos. Portanto, David a seguir há de reinar outros 40. Mas esta genealogia que temos aqui é dos reis do sul de Judá. David uniu e formou Israel e fez a capital em Jerusalém e levou para lá a arca e o tabernáculo, aquelas coisas que acompanhavam e que ora umas tribos disputavam para o lado deles, outras não. A tribo de Judá, um dos filhos de Jacó, não é verdade? Judá, portanto os descendentes dele, portanto acaba por ir prevalecendo hegemonicamente sobre as outras. E portanto é nesse sentido que isto é um livro da genealogia dos reis do sul, que sempre disputou, portanto vamos lá, a hegemonia com as outras tribos. Bom, mas na prática Israel só teve, sabeis quantos reis? 2, David e Salomão. Porque se David ficou como um rei justo, até certo ponto, portanto teve uma corte mínima, empreendeu algumas batalhas, mas foi justo com o povo, não fez impostos, não fez obras sumptuosas, a capital, portanto o palácio dele, tudo, um Estado ainda diríamos que não, um Estado mínimo, era o segundo rei, se considerarmos Saúl o primeiro, David é o segundo, mas Estado mínimo, portanto não castigou muito o povo. Vem Salomão já era um príncipe, e já tinha uma corte, e tinha não sei quantas concubinas, e já tinha uma rede diplomática, portanto com diplomacias. No seu tempo, portanto, Israel chegou a ter como é que é dizer, uma armada de guerra, portanto, veja, mas pronto, fez uma máquina do Estado, cobradores de impostos, exércitos, e tinha que passar constantemente a negociar com os seus adversários para se manter, portanto, no trono. Pronto. Portanto, fez o templo, fez outras coisas, portanto, castigou o povo com impostos. Sábio, mas impopular. David cometeu um pecado. Qual é que foi? Foi o ter deixado de ir à guerra, de acompanhar o povo. E, em vez disso, passava o tempo onde? No pátio do palácio. À conta disso, o que é que lhe aconteceu? Diga lá. Pois, traiu o melhor amigo, o seu melhor general, quer dizer, roubou-lhe a mulher. Traiu o general? Não. Aquilo ficou na memória do povo, que ele traiu foi o povo. O que ele traiu foi o contrato com o povo, que ele tinha feito com o povo. Portanto, o que foi o grave, nem foi sequer ter mandado matar o Urias. Isso era prática mais ou menos corrente com os adversários. Os adversários limpavam-se. Portanto, nós hoje é que somos os corações. Ainda não estou em campanha eleitoral para lado nenhum, é? Pronto. Os adversários eram assim, pronto. Nós hoje estranhamos muito, naturalmente, mas o rei David, a história de Betsabé, não é o pecado moral que está ali em causa. Do ele ter matado o general e ter ficado com a mulher. Não.
O que ele traiu foi o contrato que ele tinha realizado com o povo na Assembleia de Siquém, em que ele tinha sido aclamado como rei. As tribos tinham-se juntado e tinham dito, não, é a tribo de Judá é que vai, porque Saúl era da tribo de Benjamim. Agora disse, não, Benjamim e Saúl agora é Judá. E a seguir, portanto, veio Salomão. Salomão já diríamos que é propriamente a monarquia. A monarquia é o filho que herda o poder do pai. Mas Salomão vai ter depois dificuldades com os filhos. À parte daquilo que nos disse, castigou o povo, criou filhos burgueses, os filhos disputaram o poder já em vida do pai. Aliás, David já tinha tido esse problema. Um dos filhos tinha disputado. Pronto. E agora temos, portanto, a seguir à morte de Salomão, o reino divide-se. Um dos filhos acha que se devia dar estabilidade e, portanto, o entendimento às gerações mais velhas. O outro, ousado, os velhos é que são a estabilidade, os generais, as coisas, pronto. Ou seja, porque é que havia de dividir o bolo? Na verdade, portanto, a questão dos interesses. E há uma outra coisa ainda. David foi acusado de favorecer a família dele e a tribo de Judá, de onde ele era originário, e ter até feito a capital em Jerusalém e mais não sei quantos. Divide-se o reino, e o que é que acontece? Judá para um lado, Israel para o outro. Israel norte, com a capital em Samaria. No sul, o reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém. Jerusalém ficou com o templo e com a arca da aliança. No norte não tinham um templo, nem tinham nada. E foram então constituídos 2 santuários, Betel e Dan. Aquilo foi uma bandalheira, não tinham lá sacerdotes em condições, piedosos, que usassem o terço, que fizessem as posições santíssimas. Não, o certo é que não havia uma autoridade e o reino do norte perdeu praticamente o prestígio. O reino do sul ainda por lá andou a arranhar, mas o que acontece é que pelo século VI, V, pronto, aquilo definhou completamente, até portanto, a ser invadido pelos babilónios, pelos persas e depois pelos romanos. Quando estamos ao tempo de Jesus, aliás, quando estamos no cativeiro da Babilónia, o Isaías, quando diz, eis que uma virgem dará à luz um filho, e não sei quantos, o leão de Judá, para que é que ele está a apontar? É que a monarquia de Judá, a monarquia dos judeus há de voltar. A malta que não perca o ânimo, há de voltar. Mas era um rei a sério. Portanto, quando olharam para Jesus e que ele era o rei, e Jesus teve que fugir várias vezes porque o queriam fazer rei, é porque precisava urgentemente de um rei. Há 400 anos, há 500 anos, que Judá não tinha rei, que Israel não tinha rei. O que eles precisavam era mesmo de um rei a sério que os governasse. Ao tempo de Jesus, inclusivamente, havia uma classe social que eram os Essénios, do qual faria parte o Judas. Portanto, promoviam atentados terroristas, promoviam, portanto, que aparecessem líderes contra os romanos, novamente para restaurar a monarquia. Bom, isto para dizer o quê? Que se aproveitou esta tabela dos reis de Israel, dos quais David ficou na memória, que apesar de ter tido lá aquele precalço e ter traiçoado o povo, portanto, ao favorecer as suas famílias, foi o melhor de todos os reis. Foi o melhor. Apesar de tudo, era justo, era humano e, sobretudo, não castigou o povo com impostos, nem teve loucuras com guerras. Defendeu o povo, teve sempre as coisas, portanto, foi o melhor rei. E então ficou na ideia sempre essa ideia do rei justo, que foi David. David que é o filho de Jessé, da tribo de Judá. Estão a perceber? Israel é Israel há quantos anos? Israel é Israel há quantos anos? Não, os mais velhos sabem todos. Eu é que não. 1900?
48 ou 49. Israel só é Israel desde 1900, por aí assim. A religião deles é o judaísmo. Do judaísmo. E nós dizemos que é o povo judeu. Judeu era da tribo de Judá, era um dos filhos de Jacó, do qual Jessé era o pai de Davi. Estão a ver? Portanto, isto, do ponto de vista político, o messianismo, a afirmação da tribo, da hegemonia da tribo de Judá sobre todas as outras. As 12 tribos de Israel eram 12, não é? Os 10 filhos de Jacó e os 2 filhos de José, não é? Do Egito. Portanto, a hegemonia, portanto, isto era, diríamos assim, doutrina política daquela tribo, daquela família, não é verdade? De hegemonia sobre... E que no exílio, na Babilónia, foi altamente destilada. O profeta Isaías, o maior escritor em língua hebraica, Isaías é o maior escritor da língua hebraica, portanto, exalta exatamente, é o nosso dom, o Padre António Vieira. Portanto, o messianismo, o sebastianismo, é isto. Bom, mas tem esta particularidade, que é encimado pela Senhora do Rosário, e o nosso Mateus diz que destas coisas todas nasceu este, nasceu este, gerou aquele gerou tal e tal, gerou José, pai de Jesus. São José é que era da tribo de Judá, e de bem lá do José. Então, mas nós lá em cima temos a Nossa Senhora, o São José. Pronto, privilegiou, estão a ver, o livro que foi adaptado e introduzido aqui, não fizeram as devidas acomodações, portanto puseram tal qual aqui, e ali também aproveitaram o catálogo e depois foram adaptando. A nossa devoção à Nossa Senhora levou a que tirassem de lá o São José e que se pusesse a Nossa Senhora, até porque São José é pai putativo de Jesus, não é verdade? Não fazia sentido. Então puseram lá Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora não é da linhagem de... Estão a ver? Portanto, há esta discrepância. Bom, portanto, esta discrepância, portanto, percebem? Pronto, 2 ou 3 coisas. Humanidade de Jesus. A segunda, de facto, pronto, a linhagem, percebeste? Aquela parte do livro, do catálogo que existia dos reis de Judá e não de Israel, portanto, o Reino do Norte, para explicar. E em último ponto, São José e Nossa Senhora, porque São José é que era conclusão. Do Norte, os protestantes começaram a dar pancada cá nos do Sul, e isto foi desaconselhado. Estão a perceber? De facto, cá os do Sul, de facto isto não tem lógica. Porquê? Se a lógica é esta, portanto, da lógica racional, de facto não tem. Mas a intencionalidade era outra, portanto, que era de facto, e na Idade Média, quando ela prosperou, era para afirmar, sobretudo, a humanidade de Jesus. Portanto, contudo, do ponto de vista histórico, havia estas discrepâncias conforme dá. Seja como for, portanto, é um desenho sempre muito bonito e representado de muitas formas. Podíamos estar aqui até amanhã, não vos massacrei com datas. O rei David, estamos pelo ano 1000, é importante isso. Aqui estamos, 1000 anos depois. Atenção, Jesus é 1000 anos depois de David. Se David viveu pelo ano 1000, não é? Aqui estamos 1000 anos depois. E nesses 1000 anos só houve 2 reis. Posso avançar com você? Isso parece? Sim. Agora, apresentar alguns exemplos, entre os milhares, muitos milhares de exemplos possíveis, como estas imagens, como a árvore de Jessé, foi utilizada. Primeiro, na parte de manuscritos, na parte da eliminura, portanto, estão a ver um de 1140,
em que está a Nossa Senhora e depois Jesus está em cima. Portanto, aqui vai aparecer muitas vezes a Nossa Senhora com o menino ao colo. Aqui é já o Jesus, portanto, adulto, rodeado pelas 7 pombas do Espírito Santo. Os 7 dons. Os 7 dons do Espírito Santo. 1180, uma Bíblia dos Capuchinhos, portanto, em que se vê, provavelmente vê-se mal, mas é a mesma situação. Nesta tem uma particularidade. No Evangelho de Mateus são citadas 41 gerações. E aqui só temos 12. Pois ali estão as 41. Até Jesus. E aqui voltam a estar. 40, aqui já estão 43. Aqui até já sobra. Não, aqui é provavelmente do Evangelho de São Lucas, é que são 43. E tem por baixo 2 imagens da infância de Jesus, da Virgem Maria. A darem banho ao menino. O vitrais foi muito utilizado em vitrais. Isto é da Igreja de Saint-Denis, portanto, em França, que foi talvez o que provocou uma maior forma de espalhar estas imagens pelo mundo. Portanto, foram estes vitrais em que aqui só portanto, é só a parte de baixo, só o gessé, e vem, portanto, o tronco a sair. Aqui não se sabe bem por trás, mas normalmente é do dorso de gessé. Na Catedral de Chartres, portanto, a mesma situação. Estão a ver, aqui já estamos em Beauvais, também em França, em 1500. Reparem que ainda, portanto, passaram aqui muitos séculos, mas de facto esta ideia se manteve e foi utilizada esta árvore de sé durante muitos séculos, especialmente na Península Ibérica. Este é do Livro das Horas de Dom Manuel, portanto, de 1517 ou 1551, neste período. Provavelmente há quem diga que foi do Francisco de Holanda, foi um dos que desenhou esta pintura. De Varsóvia, da Polónia, em que o tronco sai do peito do José adormecido. Normalmente o José está sempre apoiado no cotovelo e adormecido. E aqui neste vemos à esquerda, sentado numa poltrona, o profeta Isaías. Na Alemanha, já no século XVI, também uma pintura mural, com cenas em baixo, com cenas do cotidiano religioso. Uma pintura de 1500, em que se vê de facto o mar. Estas pinturas têm muito interesse porque vemos o traje da época. Normalmente as figuras são retratadas como se vestiam na altura. Isto é uma pintura ao óleo, portanto, há uma personagem vestida de branco, ajoelhada, que deve ter sido quem ofereceu. Portanto, ela está com o traje de freira de Santa Madalena, Maria Madalena, e tem por trás o profeta Isaías e do outro lado com o livro Jeremias. Pode ser, sim. Depois em escultura, isto é um tímpano de um portal de uma catedral da Alemanha de 1125, de uma catedral francesa que eu não consegui saber, não me lembro do nome. Depois em Portugal, a Igreja de Santiago em Braga é muito compacto, não tem as 12 figuras agrupadas, ou antes elas estão demasiado agrupadas, portanto de facto um retábulo pequeno em altura, da antiga Colégio de São Paulo.
portanto, 1590. Tem a curiosidade do José estar sentado não está em repouso, está desperto. De São Francisco de Estremoz, um retábulo depois dourado. Neste retábulo foram abertos 3 nichos já posteriormente, onde puseram determinadas figuras de santos, mas não faziam parte do retábulo. 1652. A da Igreja de São Francisco do Porto, já do período barroco, portanto, 1718, é em talha dourada, é difícil de tirar fotografias, porque é tanto dourado que faz brilhos por todo lado. É, de facto, uma coisa impressionante de pormenor e de riqueza. E a Igreja de Santa Maria do Castelo de Olivença, talvez o nosso melhor, que agora não é nosso, exemplar da Árvore de Sé em termos de capela, termos monumentais de talha. É de facto muito grande, e reparem como, pois no teto, portanto isto é de 1774, estão a ver, na Europa já não era um assunto que estava já afastado, nem pensar, só na Europa do Sul, portanto em Portugal e na Península Ibérica especialmente, ainda se mantinham esta tradição. Reparem que o teto, portanto, era pintado ainda com as formas vegetais do grotesco. E uma muito ingênua, pequenina, da Igreja Matriz de Bringel, ao pé de Beja, muito rústica, mas de facto muitíssimo interessante. Põe-se a hipótese até de terem sido elementos reconstruídos, agrupados, que não pertenciam a este conjunto, mas que foram agrupados. E por último, portanto, desta sequência, uma coisa que parece a mesma coisa, mas não é. Portanto, tem o mesmo espírito. Isto é de 1370, de Ferrara, em Itália, que é o Sonho de Maria. Portanto, tem o mesmo espírito. Há uma árvore que está a Nossa Senhora grávida, deitada. Sai do seu ventre uma árvore, em que está, portanto, uma árvore que acaba por ser uma crucificação. Portanto, foi um sonho que ela teve, em que viu Jesus a ser crucificado. E no cimo da árvore está um ninho com o pelicano, portanto, o símbolo do amor maternal. É muito interessante porque isto parece em volume, está muito bem feito, isto é um quadro, uma pintura, mas o recorte da silhueta dá uma ilusão de ótica e parece que há uma saliência da parte de baixo, como se fosse a cama. Sentimos a volumetria da cama, mas é só pelo contorno, pela parte de desenho, que dá essa ideia da terceira dimensão. Portanto, é uma boa ilusão de ótica. Por último, uma pintura também aqui da igreja, que é do altar das almas, que é a única pintura que existe aqui, nesta igreja, que não sendo uma pintura de uma qualidade muito saliente, é uma pintura relativamente interessante. Não sei quem foi o autor, é uma das coisas que eu estou neste momento à procura, a ver se consigo saber quem fez, porque provavelmente, se não ardeu, porque esta igreja tem ardido várias vezes, e os seus arquivos, pode ser que se encontre, como se encontrou para a construção da igreja, a parte documental do contrato. Portanto, o registro do contrato, porque estas coisas eram todas feitas por contrato escrito
os valores, quanto é que custava, etc, etc. Portanto, o altar já é um altar barroco, já fora do contexto inicial da igreja. Por último, não se vê muito bem, é o altar, que é muito recente, é dos anos, já do século XX, princípio do século XX, que é de um italiano, do Battistini, que foi um italiano que veio para Portugal. Ele nasceu em Itália em 1889, se não estou em erro, e veio para Portugal, esteve a trabalhar em Coimbra, em Lisboa, depois foi para Lisboa, foi professor e foi mestre de cerâmica e criou uma grande escola, era de facto um indivíduo muito bom ceramista, e depois comprou uma fábrica de cerâmica que existia até há poucos anos, até ao ano 2000 e pouco, existia ao pé do Museu da Arte Antiga, nas Janelas Verdes, que era a fábrica de Constância, fábrica de cerâmica de Constância, que portanto acabou, ele morreu em 1930 e qualquer coisa, 36, 7, e portanto este painel é um painel que foi tirado de uma pintura do Domenico do Ghirlandaio, A Última Ceia, de 1480. Isto é a pintura. Ele fez, portanto, só a parte da mesa. Eu não sei se isto volta atrás. Não é aqui. Não. Portanto, era só para fazer a relação. O Battistini, ou o aprendiz, ou o operário que pintou, provavelmente não terá sido ele, acrescentou um pequeno pormenor à pintura que ele achou que fazia falta. E então acrescentou um gato. Portanto, existe ali no chão um gato de um desenho muito ingênuo, mas que foi um acréscimo que é pena o Ghirlandaio não saber, porque se calhar também tinha acrescentado um gato na pintura dele. E pronto. Demos assim um passeio de muitos séculos. Peço desculpa. Demos um passeio de muitos séculos. E julgo que foi referido, digamos, foram referidos os aspectos mais importantes para despertar a vossa atenção. Soube há bocadinho também que, pelo menos, há um elemento que o Sr. Padre Amândio quer novamente colocar nesta igreja, que eu acho que era fundamental, que é uma escada, provavelmente uma escada em caracol, para dar acesso ao púlpito, porque um púlpito sem acesso perde a sua função. Pelo menos haver essa escada, uma pequena escada discreta, não é preciso fechar como estava, uma coisa que era de facto muito pesada, uma coisa era de facto desagradável, porque a leveza dos púlpitos desta época era o que estava, ele está perfeito, assim, só falta o acesso. Pronto, eu e o Padre Amândio estamos à disposição, se quiserem continuar depois a dialogar sobre outros aspectos que considerem que não ficaram esclarecidos ou que ficaram ainda mais confusos. Muito obrigado pela vossa atenção. Foi de facto muito agradável ter estado convosco, com o Padre. Eu aprendi imensa parte histórica de um determinado período, que eu confesso a minha ignorância. Mas desta maneira
Em azulejo, em Portugal, não conheço mais nenhum. Não, Iguais não, é o único. é o único em Portugal, não conheço mais nenhum. Sinto mais nenhum. Não. Não é conhecido. Não, em pintura, em iluminura, aliás, nós vimos aqui em iluminura o livro das Horas de Dom Manuel. Em azulejo não conheço mais nenhum, nem está referenciado. É dito azulejo, século XVII, único. Sim. Portanto, é uma informação que, no meu entender, está incorreta. Senhora do Rosário, único. Sim. E é muito interessante que a Senhora do Rosário, ao contrário de outras representações, está a segurar o Rosário, o terço, pela cruz. Pela cruz? Sim. Também é um caso pouco normal e pouco habitual de representação. Normalmente está representado com a cruz em baixo. A posição em que se pega. abençoada a devoção. Sim. Talvez seja assim que já foi rezado todo o terço e que tanto chegou ao fim, não é? Mais? Os exemplos dos azulejos, os exemplos já eu tinha já azulejos, não tinha azulejos, e os azulejos sofreram isso. Houve que haver restauração dos azulejos. Os azulejos estão datados ali, 1644. Sim. A igreja está feita, teoricamente, a última coisa. Os incêndios, já houve incêndios depois, em 715, 1800 qualquer coisa. Paulo Micro. Paulo Micro. Sim. Portanto, os incêndios, houve pelo menos 2 que estão documentados. É possível que tenham ardido, sabemos que ardeu a parte mais da capela do que propriamente a igreja. A documentação terá ardido, muita documentação terá ardido. Agora, os azulejos não, quer dizer, um incêndio teria que ser um incêndio de facto de grande intensidade, porque o chão era de laje. Portanto, está documentado que depois do incêndio é que foi posto mosaico. Portanto, ela era toda... Madeira. Mas antes foi de mosaico. De ladrilho. E depois é que foi a madeira que chegou ainda aos nossos dias. Ainda me lembro do chão ser de madeira. Portanto, para instalarem os azulejos era preciso uma temperatura muito alta. E, por outro lado, se ardesse e se danificasse os azulejos, de certeza que os que seriam também afetados são os que nós estamos a ver. E estes estão todos impecáveis. Portanto, foram todos postos, tão como foram postos. Só aqueles, como eu referi, os dois últimos arcos, são azulejos diferentes. Não devem ter sofrido, porque senão também os laterais também tinham sofrido. Portanto, é um bocado insolúvel a razão porque porque é que aqueles são diferentes. Porque se subjaram, e sabemos que subjaram, que estavam aqui fora, muitos azulejos, se fosse preciso fazer um acréscimo, era com aqueles iguais. Porque é que os outros estão todos iguais e aqueles não estão? Portanto, eu não consigo, ainda por cima partidos. Portanto, há aqui algo que eu não entendo, porque não há documentação, não encontrei, e logicamente também não tenho nenhuma explicação. Porque a lógica era serem, como são nas outras igrejas, todos iguais, não é? Porque se a igreja tem milhares de azulejos de um tipo, e aqui são todos iguais, praticamente, só a capela é que não, porque é que aqueles são diferentes? É que são diferentes e a moldura também é diferente. Portanto, aquilo foi feito, nada justifica a construção do coro, ela já lá está, nem é afetável, portanto não há nenhuma razão lógica para isso. Portanto, em princípio, foram tirados azulejos que estavam bons, foi só uma decisão.
Aliás, as pedras, portanto, a igreja fazia-se os enterramentos e as pedras, algumas delas estão na entrada. Algumas das pedras que ainda têm algumas marcas de serem pedras tumulares. E outras foram para a construção, para a reconstrução. Mas isso são decisões. Aliás, esta mudança do cemitério daqui para o Malvar, portanto aqui para o cemitério ao lado, para uma zona que depois foi cemitério, isto coincidiu com aquilo que nós conhecemos pela volta da Maria da Fonte e que criou grande agitação em todo o país. Não é? Aliás, aqui em Nação, julgo que há a Maria do Alho, se não estou em erro, pelo menos fala-se também de uma revolucionária contra a saída do enterramento da igreja para fora. Pronto. Portanto, não se sabe bem. O que é certo é que em 1870 os azulejos já não estavam. Isso já sabemos. Vi ou ouvi que esse altar provavelmente não são originais. Depois do incêndio. Não sei. Hoje eu ouvi estas. Eu sei que são. Aqueles altares não são os altares originais do 1500. Sim, não são. Não vieram da Branca. Eu vi, para dizer que não é suposto estar falando nisso, ou se vê em qualquer lado, ou se ouvi, que os altares não são originais. Arderam em 715. Portanto, eles Vieram mandar para uma igreja que se desarmou em Abrantes. Portanto, eles vieram de Abrantes. Provavelmente a igreja os tem sepultado o Pato Choro. É só. Pato Choro? Não diga. É só para tentar. Provavelmente esta igreja ardeu, e estou a dizer, os altares estão aqui, vieram de uma igreja que foi desmantelada em Abrantes. Sim. E agora estou a dizer, uma suposição, bem entendido, que se calhar foi daquela igreja onde esteve sepultado o Padre Chorro, que foi desarmada, não é verdade? E se calhar os de Mação compraram-lhe os altares. Pronto. Aliás, estes altares já são barrocos, portanto não tem nada a ver com o resto. Quer dizer, nós estamos aqui, a igreja em si é do maneirismo, portanto é anterior a essa época. Na parte posterior da igreja era notório que havia azulejos. Se quiser subir lá, pode lá ver uma zona onde houve azulejo. Com a introdução da talha, escondeu-se aquilo que se acabou de reparar aquilo. Portanto, é notório. Já andei lá à procura onde é que estaria a pianha da Santa Maria. Estava lá atrás, de certeza, em um sítio qualquer, que provavelmente mataram com argamassas quando puseram lá. Mais? Agora podeis deixar como é que tens o velho Simeão, agora podeis deixar e deitar o vosso céu. Pronto, muito obrigado.